É bom dia ou boa tarde? Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esse videozinho está um pouco desatualizado, então tem esse slide para mostrar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu agora resolvi mudar um pouco o texto, meninas. Antes eu falava exatamente quantos anos eu empreendi, agora eu falo mais de 20. De propósito, ninguém precisa ficar sabendo, né? Então vamos descobrir minha idade, como assim? E nesses mais de 20 anos empreendendo, eu já tive 16 negócios. Era workaholic, trabalhava 16 horas por dia, 100 horas por semana, tive 2 burnouts, tive uma úlcera hemorrágica, nada disso me parou, até que eu quase perdi o meu filho no dia do nascimento dele, 13 de fevereiro de 2014. Foi então que eu vendi todos os meus negócios e fiz o meu turnaround. Restartei minha carreira no universo de desenvolvimento humano e profissional, e a promessa para Deus foi: se o meu filho nascer com vida e sem sequelas, eu mudo o meu propósito, eu revejo os meus valores, e o primeiro setênio de vida dele, eu vou ficar mais ao lado dele e vou trabalhar menos. Volto a dizer, vou trabalhar menos. Eu consegui a receita para não deixar de trabalhar, que está no equilíbrio e está na gestão de tempo. E aí eu comecei a criar alguns métodos para viver melhor e compartilhar com as pessoas. Um deles chama-se Viva a Sua Melhor Versão, que se tornou best-seller, está aqui no stand da gente. Mas quem ficar até o final pode ser que ganhe também. Aqui um exemplar autorizado. Um exemplar... nossa, gente, assinado, né, autografado para vocês. Sumiu a palavra aqui. Hoje eu estou, né, CEO da Bioconics Brasil-Japão, por isso que eu criei o tema de hoje baseado nisso, porque hoje eu trabalho com negócios internacionais. Mas eu já tive 4 clínicas de estética da Onodera Estética, franquia Saúde e Bem-Estar. Eu já tive uma franquia da Petland, que também é uma franquia grande, norte-americana. Já tive loja de colchões de 7 tecnologias, já tive agência de marketing digital, já tive agência de comunicação. E hoje eu estou sócia da Cash Carbon, ativos ambientais, do Instituto Exto de Empreendedorismo, CEO do Instituto Salve Vidas, da BBJ, e a BBJ é a minha mais nova empresa. Fundei esse ano com uma sócia lá do Japão. Por isso eu estou trazendo um conteúdo novinho para vocês e vou falar sobre negócios internacionais. Como levar as suas soluções para outros países. As barreiras de entrada em outros países para as nossas soluções são parecidas com as barreiras que nós temos para trazer essas soluções de outros países. Mas antes de falar do óbvio, que são as barreiras de entrada, que são as dificuldades e tudo, eu sempre começo qualquer conteúdo meu falando de pessoas. Aline, você transita por vários setores nos negócios, prestação de serviço, produtos, agora aí com produtos, serviços internacionais. Gente, se nós não nos conhecermos, não agimos de propósito, usando o que a gente tem de habilidade para trazer benefício e sanar a dor do outro, nós não somos empreendedores. E se a gente não fizer isso inovando sempre, nós nos tornamos obsoletos, certo? Essa é uma frase que abre o 6º capítulo do meu livro, que diz: não basta identificar os seus talentos, é preciso uni-los a um propósito e torná-los úteis ao próximo. Isso é empreender. Quando você, ser humano, CPF, se conhece, vai lapidando os seus talentos, entende o que tem de melhor, faz com paixão e usa isso para sanar uma dor que já existe no mercado, você está empreendendo e empreendendo com propósito. E é a partir daí que nós começamos. Agora, já que as finanças, né, já que a economia do Brasil está tão balançada, tão bagunçada, se aqui assim podemos dizer, expandir o negócio para outros países, ou até mesmo trazer, importar soluções para cá, é um grande negócio atualmente. Menos com os Estados Unidos, né, gente? Com os Estados Unidos, não. Com o Trump, não. Mas com outros países, sim. Inclusive com o Japão, que é o país que eu estou fazendo as minhas negociações. E é por isso que eu vou trazer algumas informações para vocês, para que esses negócios possam ser mais lucrativos do que cansativos.
Empreender é cansativo, gente? Tem um jeitinho fácil? Tem o pulo do galo, o do gato? Tem o atalho? Tem? Não tem. Não tem nada disso, zero disso. Então, a gente tem que fazer o passo a passo direitinho e acrescentar alguns ingredientes para poder acelerar. Então, antes disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Muito se fala de inovação, de disrupção, e independente do segmento, se a gente não trabalhar com algumas diferenças, alguns diferenciais, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu trouxe para vocês algumas curiosidades antes de passar o conteúdo do passo a passo do que você precisa ter no seu negócio para torná-lo internacional. Então, por exemplo, coisas que hoje ainda podem parecer absurdas, mas que daqui a alguns dias, meses, quiçá anos, mas não muito distante, eles serão normais, como, por exemplo, comer comida impressa em 3D. Quem aqui já consegue imaginar que isso é possível? E tem mais, não só é possível, como isso ajuda em alguns locais de insegurança alimentar, aumentando aqui a questão da sustentabilidade também. Entende que é uma inovação que não tem só tecnologia e que tem sustentabilidade? Vou dar um exemplo muito rápido. Um pacotinho de Doritos, que é gostosinho, saboroso, temperadinho, que agora a OMS obrigou a colocar aqui, a partir de alguns meses, vai ser obrigatório colocar que ele não pode ser consumido por humanos, né? Não é recomendado por humano. Então, ao invés disso, uma carne impressa, ela vai chegar rapidamente para você como um saquinho de Doritos, só que com todos os nutrientes, fibras e tudo aquilo que a gente precisa do alimento vão estar presentes ali. E até bem pouco tempo atrás, o micro-ondas, até o século XX, o micro-ondas era algo inconcebível. E hoje tem em todas as casas, né? Aí, depois disso, nós temos também uma inovação que é disruptiva, que é viver em uma cidade flutuante. Mesma coisa da comida impressa. Nossa, mas como assim casas flutuantes? Em Londres, lembra no século XIX que as pessoas achavam um absurdo um trem subterrâneo abaixo do mar? E hoje é possível. E isso também pode ajudar muitos países que hoje vivem com eventos climáticos extremos e que vai desaparecer. E aí, esse tipo de casa, de cidade flutuante, já está sendo construída. Já existe, e com legislação própria, inclusive com as próprias leis, com as próprias taxas, com os próprios impostos. É algo realmente muito interessante. Depois me deixem saber se vocês, o que sobre isso vocês têm conhecimento e têm interesse. Número 3, usar implantes cerebrais para aprendizagem. Quando saiu o marca-passos, ninguém acreditou que isso pudesse dar certo. E hoje, décadas depois, já salvou milhões de vidas. Então, sim, implantes cerebrais vão ajudar a ter uma escala global de aprendizagem mais harmoniosa, que vai ter acesso para muito mais gente que hoje não tem esse acesso ainda por N motivos. Número 4, vestir roupas que geram energia. Lá em 1830, as pessoas achavam que ter eletricidade em casa era surreal. E hoje ninguém mais vive sem, né? Então, esses tecidos são capazes, sim. Hoje eles ainda não são muito eficazes, mas já existem. E eles podem gerar energia e trazer eletricidade, inclusive naquelas comunidades que não têm acesso a nada. Não tem água, não tem energia, não tem alimentação. Tem zero de infraestrutura. Em quinto lugar, comunicação por pensamento. Lá em 1876, muitos pensavam que o telefone seria uma invenção sem futuro. E hoje, do bolso, a gente fala com as pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, a comunicação por ondas cerebrais, ela está engatinhando ainda, mas ela já existe. E acreditem, as novas gerações vão se beneficiar disso.
Só vai ser estranho você estar aqui no palco pensando, ao invés de falando, ao invés de usando os seus talentos, a sua comunicação, e as pessoas entendendo tudo na plateia, né? Imagina isso, quando eu estava criando esse novo conteúdo, eu imaginei. Isso pede um pouco, né, dessa conexão, dessa energia, né? Porque as palavras, ela têm poder, têm vibração, né? Então, gente, o futuro, ele ri do nosso sexismo. O que você considera hoje bizarro, pode ser um novo normal amanhã. Foi o que aconteceu com o carro elétrico. Foi criado no século XIX, mas só 100 anos depois ele começou a ser considerado como algo interessante para uso. Então, tudo aquilo que antes demorava-se 100 anos para validar, tem sido validado em 100 dias ou menos. E isso é uma realidade. E já que o endividamento do nosso país, infelizmente, está na casa de 77,7%, então o que a gente tem que fazer, gente? Se o dinheiro está saindo do Brasil, então nós também temos que pensar em oportunidades, em possibilidades de levar as nossas soluções para onde o dinheiro está, correto? E outra coisa, como é que a gente faz para evitar o desemprego, o endividamento? Gerando emprego, gente. É indo atrás de emprego. Não é indo atrás de emprego, é criando empregos, sabe? Lapidando seus talentos, encontrando dores e sanando. É sobre isso. Empreendedor, ele encontra a dor que existe no mercado e sana. É por isso que eu comecei a empreender muito nova. Que eu ia percebendo que eu poderia ajudar as pessoas e ajudando as pessoas ainda monetizava. Então é sobre monetizar os talentos e criar emprego ao invés de procurar emprego. Assim a gente consegue vencer o endividamento. E antes de falarmos sobre a burocracia, as barreiras de entrada e os benefícios, esses são os 3 princípios, os 3 principais itens, características de tudo que você for levar para fora do Brasil ou trazer para cá, de outro país, precisa ser disruptivo, inovador. Se for sustentável, te traz também a questão. Se for disruptivo e inovador, ótimo, já tem valor agregado e já é diferente do que tem. Se for sustentável, melhor ainda. E daí, provavelmente, você consegue o pioneirismo. Agora, se for disruptivo, inovador, sustentável e pioneiro, aí sim você tem grandes chances de expandir rapidamente em outros países e também de abrir com agilidade o mercado aqui no Brasil. Ué, não foi? Não foi. Negócios disruptivos e sustentáveis, eles estão revolucionando a forma como as empresas operam. A tendência é justamente essa, é a penetração de negócios que cada vez mais o público consumidor ele tem pensado na sustentabilidade dos negócios. Ele tem pensado se aquilo ali vai trazer benefício, se não vai trazer benefício, aquilo que traz malefício. Por que os carros elétricos estão sendo vendidos para os jovens, público mais jovem? Porque os mais jovens estão preocupados com sustentabilidade. Estão preocupados com a camada de ozônio, com o mundo em si, né? Com as condições que nós vamos deixar para os nossos filhos aqui. Então, isso ajuda demais na expansão. Ué. Foi? Voltou? Voltou? Será que eu estou apontando por ali, mas... Aí, agora está indo certo. Está voltando ao invés de... Não sei, não tem ninguém mexendo junto comigo não, né? O que aconteceu? Foram vocês que mexeram? Gente, tem alguém querendo fazer apresentação comigo, é isso? tá com vida própria. Hã? Volta um pouquinho. Volta mais um pouco. Um para frente, mais um. Mais um para frente.
O próximo. Aí. É isso. Obrigada. Então, soluções sustentáveis, eles priorizam a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e reduzem o impacto negativo nos negócios. Eu não sei se vocês sabem, mas esse ano foi promulgada uma lei que obriga, no ano passado foi promulgado, e já começou a entrar em vigor, e as empresas que emitem um certo percentual de carbono, hoje, a emissão de gases de efeito estufa. Hoje, elas são obrigadas já, por lei, a devolver isso, esses créditos, através de créditos, tá? De carbono. Hoje, eu sou sócia da Cash Carbon e nós oferecemos ativos para essas empresas. Agora, pergunta para mim, e no Japão? Precisa de lei para as pessoas terem negócios sustentáveis e já descarbonizarem? Não. Lá existe algo chamado consciência. E o nível de consciência deles é tão avançado que você pede alguma coisa quando você está hospedada lá e já vem na sua conta 3, 4 centavos ali, perguntando se você quer já descarbonizar, que é o quanto que eles emitiram, né, de carbono nessa entrega que foi feita para você. E como lá eles são conscientes, eles simplesmente pagam e não tem obrigatoriedade nenhuma. Mas agora já é obrigatório aqui. Agora, se você quer exportar, você tem que ter o selo verde, porque é obrigatória a entrada em outros países. Por exemplo, se quer exportar, por exemplo, polvo. A demanda de polvo no Japão está gigantesca, eles estão consumindo muito, né? Peixe eles têm o suficiente, polvo não. Por exemplo, mercado agrícola, quer exportar, não entra no Japão se não tiver o selo verde. É obrigatório. Aline, e se eu quiser trazer de lá o aguil deles, o Kobe Beef? Eu posso aceitar sem o selo verde? Não, porque eles não trabalham sem. Entendem a diferença? É bem diferente. Mas, enquanto aqui acaba sendo obrigatório, a gente segue a lei e eu estou avisando, comunicando para vocês que de repente ainda não sabem, para já se antenarem, porque inúmeros setores vão precisar fazer essa compensação. Então, a combinação de negócios disruptivos e soluções sustentáveis podem levar às inovações que sejam únicas, a fomentarem o pioneirismo naquele país. Então, se é disruptivo, se é sustentável e você é pioneiro, então com certeza você tem grandes chances de estourar, de explodir nesse seu segmento. Aline, não é sustentável e não é disruptivo. Tem como eu tornar o meu negócio sustentável e disruptivo? Tem como fazer as adequações? Tem. Tem como fazer as adequações. É só você compensar. É só você entender como é que faz para fazer essa compensação, comprar os créditos e você consegue conquistar o selo verde. E o selo verde abre portas para você poder exportar. E dessa forma, combinando negócios disruptivos e soluções sustentáveis, além de se tornar mais atrativo, é uma grande estratégia de penetração no mercado internacional, porque traz benefícios para toda a comunidade e para todos os perfis, inclusive com aqueles que se preocupam verdadeiramente com a responsabilidade social. E aqui no Brasil, falar de responsabilidade social e sustentabilidade é complicado, porque poucas pessoas têm isso de verdade no seu âmbito. Faz porque é obrigado, ponto. Lá fora, não. Lá fora existe uma consciência forte. E isso faz com que eles se desenvolvam tão rápido e sejam conhecidos, né, como o primeiro mundo. Então, gente, o que nós temos que fazer enquanto empresários, empresárias, empreendedores, profissionais liberais, o que você escolher para a sua carreira? E inovação e reinvenção. Se você não se inovar, se você não se reinventar, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, você fica estagnado e você vai passar fome. E aquilo tudo que você fazia de muito bom no seu negócio lá no passado, já não traz mais efeito para o consumidor de hoje, que está diferente. Os hábitos de consumo mudaram. E o empreendedor sem ação gera frustração. Ninguém quer saber de pessoas frustradas na face da Terra, né? O empreendedor, quando ele está estagnado, ele está frustrado. E se ele está estagnado, quer dizer que ele não está conseguindo o quê? Hypar o negócio dele. Aí não consegue hypar, fica lá frustrado, dá aquela estagnada e os resultados
acabam indo embora. E aí, hoje, os negócios internacionais, eles estão cada vez mais atrativos. Inclusive para você que está querendo ou que está buscando alguma coisa nova, alguma coisa diferenciada para o seu negócio ou para a sua carreira. Olha aqui quantas oportunidades interessantes. Quais são as áreas de atuação no universo de negócios internacionais? Importadoras e exportadoras, trading companies, consultorias e assessoria internacional. Isso facilita muito a vida das pessoas. Agência de logística e de armazenamento de produtos, principalmente quando você traz matéria-prima, produtos para o Brasil. Os despachantes aduaneiros estão trabalhando muito atualmente, porque são eles que fazem todas as questões burocráticas aduaneiras. O câmbio, órgãos governamentais e câmaras de comércio. Isso aqui, se você tem interesse em trazer algo de fora ou enviar algo no quesito produto, você vai ter que passar por todas essas áreas de atuação. E fica aqui também uma sugestão para quem está procurando novas oportunidades de trabalho, de carreira, ou para quem tem filho jovem em casa e que te pergunta, mãe, pai, o que eu posso fazer? Né? O que hoje é interessante ter como carreira? Então, fica aí essa sugestão para os pais também influenciarem aí os filhos e sugerirem, né, na verdade, essas atuações. E aí você vai precisar fazer pesquisa de mercado local, adaptações, parcerias no local, logística internacional, marketing internacional. Todo esse passo a passo aqui é o que você vai ter que passar para levar o seu produto ou para trazer o seu produto para cá. Mas isso é mera burocracia, né? Conformidade com as regulamentações. Gente, cada país tem as suas conformidades. Acreditem, é muito mais fácil levar um produto do Brasil para o Japão, é muito menos burocrático as regulamentações de lá receber algo meu, do que eu conseguir receber algo do Japão aqui. Vocês acreditam nisso? Por isso tem que conhecer as regulamentações. É muito mais fácil. Aqui no Brasil nem tanto. Financiamento, algumas empresas precisam para dar um start no negócio, e depende do negócio, é viável fazer. Equipe internacional, tecnologia e planejamento. A equipe internacional, hoje em dia, você tem brasileiro em qualquer lugar do mundo. Então, Aline, eu gostaria de entrar para o mercado internacional, mas eu não tenho domínio do inglês ou do espanhol, eu só arranho. Não é necessário, temos a tecnologia a nosso favor. Eu comprei um fone no Japão agora, o mês passado, da Time Kettle, que ele traduz simultaneamente. Eu coloco um fone, a pessoa coloca outro, e dá para fazer em reunião também, e já sai a língua que eu quero. E ele fala ali em japonês, eu já entendo aqui em português. Então, dá para fazer negócio internacional sem... Dá para fazer negócio no Japão sem falar japonês, dá para fazer negócio com a Europa sem falar a língua local, com outros continentes, tá? Já temos tecnologia para isso. E se você fala, também facilita, senão já tem. Ou seja, gente, importante de verdade é o quê? Absolutamente todos os negócios e soluções precisam de pessoas. São 3 P's, todos os negócios, penetração nacional e internacional. Precisam de produtos, processos e pessoas. Primeiro pessoas, depois produtos, depois processos. Se eu tenho um ótimo produto, e esse produto é inovador, disruptivo, show, mas não basta. Se eu tenho ótimas pessoas, eu já estou com metade do caminho andado, porque são as pessoas que vão fazer os diferenciais, e não as máquinas, e não a automação. É a força de vontade, é o propósito, é a energia que essas pessoas terão, tá? Então, sempre primeiro as pessoas. Foque sempre em pessoas. O produto, ótimo, ele tem que ser diferenciado, o serviço também. E com as melhores pessoas, você entrega os melhores processos e acelera os resultados dela. Está terminando, galera. Estamos indo para o final. Só o passador que às vezes não passa. O maior poder das pessoas bem-sucedidas que eu conheço se encontra em ter clareza do que quer para ser feliz, do seu propósito. Senão você fica correndo atrás do carro, você fica correndo atrás da felicidade e você não chega a lugar nenhum. E se você unir
A paixão pelo que você faz, com crenças fortalecedoras, valores bem definidos, energia e domínio da comunicação, você vai ter resultado em qualquer negócio ou em qualquer setor da sua vida. Eu gostaria de dizer que hoje eu estou CEO da Bioponics Brasil Japão e trago soluções sustentáveis de lá, e também sócia da Cash Carbon, que são ativos ambientais que fazem essa reposição. Então, quem quiser me conhecer melhor... Opa, desculpa aí, gente, eu apertei sem querer agora, fui eu que apertei. Volta aqui. Então, quem quiser me conhecer melhor os meus negócios, vocês podem botar a música rapidinho, do final, por gentileza? É só clicar aqui no QR Code. Faz o seguinte, aqui está funcionando bem a internet? Se não tiver, tira uma foto dos QR Codes e lá fora você acessa. Porque às vezes a internet não está boa, o link não abre. Aqui, quem entrar vai ganhar uma mentoria comigo, vai conhecer as minhas mentorias e os meus métodos de mentoria empresarial, tá? Nesse QR Code. No azul é a Bioponics, que eu estou trazendo produtos do Japão para cá. O primeiro deles chama Nanozone Solution e ele blinda os ambientes por 2 anos. 99,9% de bactéria, fungo, de tudo que é micro-organismos são exterminados por 2 anos, tá? Através da nanobiotecnologia. Dr. Bactéria é o nosso responsável técnico e o mês que vem nós temos um lançamento aqui no JK Iguatemi. E Cash Carbon, que a Diana está aqui comigo, CEO da empresa, ativos ambientais, para você não ficar fora da lei e não ter que pagar multa daqui a pouco, porque vai precisar compensar, tá bom? Gratidão e até a próxima. Obrigada, Eva. Maravilha, maravilha. Ótimo. 30 minutos. É muito rápido, né? Aline, se me permite uma dúvida, que eu fiquei interessado em saber mais sobre suas mentorias. Você toparia voltar aqui e explicar um pouquinho para a gente? Opa, com prazer. Se por acaso alguém já conseguiu entrar no grupo, eu vou dar um livro de presente, quem foi rápido e entrou no grupo. Só que eu vou conferir se entrou mesmo. Perfeito. Explique um pouquinho das suas mentorias, o que você faz, como você faz, como funciona isso. Tá. Vendi todos os meus negócios para cuidar do meu filho, quando eu tive problema no parto. Eu criei soluções para empresários. Por quê? Como eu sempre empreendi, qual é o meu expertise? Educação empreendedora. Quais são os meus talentos? Empreender, eu comecei a empreender sozinha e criei minhas ferramentas. Me comunicar, que eu tinha uma voz de taquara rachada, gaguejava quando eu via as câmeras. Não nasci assim e paguei o preço para isso, desenvolvi técnicas. E com essas técnicas, uma das minhas mentorias também, chama-se BPV, Brilhe nos Palcos da Vida. E uma outra, Comunicação Milionária, que eu ajudo as pessoas a destravarem para falar no palco, ou para falar nas mídias, ou porque eu era travada. E aqui estou. E tenho o Master Business, que é para acelerar negócios, que é 1 ano de aceleração, que normalmente são os C-Levels, e o board de executivos que participam. Essa é anual. Nossa, que legal. Então você tem uma vasta gama de produtos para atender várias pessoas. Então se a pessoa quiser ser uma Aline também, você ensina ela a palestrar como você palestra. Ensino todas as minhas técnicas, não escondo nada. Olha só, Um dos meus apelidos é Rainha do Over Delivery. Ensino tudo. Rainha do Over Delivery, do transbordo. Eu transbordo mesmo. Incrível. E vocês falam de pessoas para vocês por produto. É algo que realmente vai bastante das pessoas. Desses 3, começando com pessoas que você vai fazer uma. Qual que você acha que é o ponto principal para alguém que quer começar a olhar uma empresa com esses olhos de beleza? Tá? Tem que começar a olhar pessoas. Qual seria o ponto principal? Caráter. Contrate caráter, treine habilidades e delegue funções. Simples assim. Parem de contratar habilidade técnica, hard skills, diplomas. Isso não vai fazer com que esse colaborador vista a sua camisa.
Muito mais fácil você pegar alguém com as soft skills, que são as habilidades comportamentais que você quer, pessoa dinâmica, pessoa que veste a camisa, pessoa que é disciplinada, que é focada, né? Daí nós temos aí algumas ferramentas que ajudam, como o DISC, que a gente sabe que existem pessoas que são dominantes, influentes, estáveis, conformes, e cada uma dessas vai te servir muito bem em algum setor do seu negócio. E você tem que saber fazer essa análise antes de contratar, que é mais importante do que as habilidades técnicas. Seria, a gente poderia comparar aqui, por exemplo, uma habilidade técnica ela pode ser ensinada, agora um caráter você não tem que ensinar, seria isso a lógica? As habilidades técnicas são treináveis, são as hard skills. As soft skills também são treináveis, mas caráter não. Agora, as soft skills, elas são lapidáveis. Eu sou uma pessoa dominante e influente. Há 28 anos atrás, quando eu conheci essa ferramenta, eu falei, nossa, para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que diminuir minha influência, aumentar minha estabilidade e minha conformidade. Consegui? Consegui. Aí você se flexibiliza, vai lapidar aquilo que você não tem, antes de seguir em frente. É possível lapidar as soft skills, que são as habilidades comportamentais? Sim, totalmente possível. Mas você tem que ter humildade, coração ensinável, tem que ser uma pessoa apta a isso. E se a pessoa não tem caráter, ela vai até te falar que ela é lapidável, mas ela não será lapidável, ela vai fazer as coisas do jeito dela. Legal. Como que você consegue identificar uma pessoa que é assim, que ela fala, ela engana, né? Ela não demonstra assim no primeiro contato. Mas eu quero que você sabe, isso aqui está enganando bem, como você consegue pegar essas nuances e falar, essa pessoa que eu não contrataria? PNL, Programação Neurolinguística. A leitura comportamental dos olhos, para onde olha, o tempo que demora para responder, tom de voz, respiração. E a energia, né, gente? A energia chega antes, a pessoa não precisa nem abrir a boca, a energia chega antes. Se você botar reparo direitinho, você sente quando a energia não é boa. E aí você economiza tempo, já faz menos perguntas. Certo? Nossa, que legal, que legal. E nessa sua trajetória, que você viu, que você já contou bastante pra gente, eu queria saber qual que foi o maior desafio. Ai, que susto! Ô, gente! Alô? Que susto que eu levei! Sobre os sustos da vida. Isso vai pra onde? Vai pro Faustão depois, né? Eu assim, ó. Vocês me pegaram agora. Mas sobre aproveitando, os sustos da vida, aquilo que você passou, os imprevistos que a gente não planeja. Gente, eu acho que quem empreende, eu costumo dizer para os meus mentorados, assim, empreender hoje em dia, principalmente no Brasil, e eu conheço outros países, tenho relação com eles econômica, é um desafio muito grande. Então, nós temos que aprender a nos tornar minimamente confortável em meio ao caos, porque é um caos diário. Você tem que escolher qual caos você quer, não adianta ficar mudando de segmento, é mais fácil se reinventar, inovar, continuar fazendo o que você ama do que ficar mudando porque é mais fácil. Não, mais fácil não existe. Então, eu já levei alguns sustos, claro, inúmeros, já levei rasteira de pessoas próximas, que, tipo BFF, né, que nasceu com você e tal, já levei rasteiras de profissionais que se diziam, né, ali braço direito, irmãos de família, esse tipo de coisa que acontece com todos. E aí eu fui desenvolvendo mais habilidades, principalmente emocionais, para poder levar menos rasteira. Mas desistir não pode não, porque se você se frustra e fica estagnado, perde a oportunidade de encontrar pessoas do bem que existem ainda, oportunidades do bem e tudo mais. Maravilha. Salva de palmas, pessoal. Gratidão. Vamos lá.